que tem ansiedade, ela não tem clareza dos seus pensamentos, né? Ela tem muito excesso de pensamentos e pensamentos limitantes e negativos. Estamos começando mais um podcast Foco Alto e sejam bem-vindos. Nós iremos apresentar aqui, compartilhar com vocês um princípios e táticas para você aprender a ter um nível de foco alto, ou seja, mais clareza nos seus pensamentos, controle emocional e concentração em apenas 60 dias. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Eu sou Alex Toledo, estou aqui com o Vitor Coach e hoje vamos falar sobre ansiedade, como ter foco alto e diminuir a ansiedade. Vitor, ansiedade aí acho que está pegando para muitos, né, nessa crise desse Covid, né? As pessoas estão em casa e devem estar com ansiedade, né? Não é o meu caso, nem o seu, né? O meu eu tenho certeza que não. Então, bora lá então falar o que é a ansiedade. Cara, antes de falar o que é ansiedade, cara, primeiro eu queria dizer que eu não sou um psicólogo, né? Eu posso até ser um aspirante a psicólogo, mas psicólogo em si eu não sou. Então, se tem alguma pessoa que vai assistir esse podcast ou que está assistindo esse podcast quer resolver essa ansiedade, sabe? Tem uma ansiedade muito, esse transtorno de ansiedade muito forte. Às vezes a pessoa tem até náuseas, cara, de tão forte que é a ansiedade. Eu recomendo que ela procure esse tipo de profissional. Porque o que a gente vai ensinar aqui é como lidar com a ansiedade quando a gente tem uma ansiedade, digamos assim, natural do dia a dia. Né? É natural, às vezes, sentir ansiedade para poder falar em público, para, às vezes, ir conversar com uma pessoa desconhecida, ficar ansioso para uma prova. Agora, quando às vezes você não consegue nem dormir, quando às vezes você passa até mal, quando às vezes você tem dificuldade até para respirar, sentir náuseas, aí é hora de procurar um profissional da área da psicologia para poder te ajudar. Então, ansiedade, qual que são os sintomas da ansiedade? Cara, a ansiedade tem vários sintomas, né? Mas em níveis mais graves de ansiedade, a pessoa pode sentir náuseas, a pessoa pode sentir dificuldade de respirar, uma dificuldade de respirar. A pessoa pode às vezes não sentir fome, sabe? Não sente fome, não sente vontade de comer, dependendo do nível de ansiedade. A pessoa sente uns tremores no corpo, dependendo do nível da ansiedade que ela se encontra. Dificuldade de socializar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Muitas vezes vem seguido de pensamentos negativos, pensamentos limitantes. E aí por isso que a ansiedade encaminha, às vezes, para uma depressão muito profunda. Então esses são alguns sintomas para a ansiedade um pouco mais grave. Agora, para a ansiedade que às vezes as pessoas comuns do dia a dia, uma pessoa saudável sente, um simples medo, uma simples preocupação do que vai acontecer. Se, Né? Então, Vitor, aconteceu um caso aí, um dia eu estava no ônibus e uma menina passou mal, entendeu? Não sei se era ansiedade. A menina do nada começou a passar mal, acho que faltava respiração, né? Os pés dela ficavam assim, ó, os dedos, né? Isso é ansiedade? como é que ficava, cara? Os dedos dela Acho ficavam que se tá mexendo? sentindo falta de ar Olha, e, os dedos dos pés, acho que da mão, ela ficava assim, ó. ela poderia ter ansiedade, mas eu acho que era algo mais grave ainda. Mas ela estava fazendo isso sentindo ansiedade de querer respirar, entendeu?
ela estava tendo esse comportamento com a mão, com os pés, porque ela estava realmente sem ar, com Mas eu não dificuldade. sei, porque de uma hora para outra eu acho que ela toma remédio, entendeu? E pode ser efeito do remédio também, entendeu? Pode ser feito de remédio, sim. Mas o que que Mas, seria, o que que você enxerga como ansiedade? Você, assim. Porque é uma mas não palavra tem que a gente escuta não é sobre bastante. isso, não. Mas a ansiedade é tipo uma coisa que você está antecipando, né? Que você está se preocupando no momento, se antecipando, e aquilo está te afetando negativamente, não é isso mesmo? Sim, exatamente. Quando a gente fala de ansiedade, é algo que a gente está antecipando do que vai acontecer no futuro. Não é do que vai, né? Mas do que pode acontecer no futuro. Que Então, você por acha exemplo, que você talvez, entendeu? e, Que você e queira o que mais, aconteça. não, e o que é mais interessante é que muitos desses pensamentos de ansiedade do futuro são pensamentos negativos. Não são pensamentos positivos de que, uhul, eu vou conseguir fazer uma boa apresentação ou vou fazer determinada coisa com eficácia. Não, são pensamentos limitantes mesmo. De que, e se isso acontecer? Então acaba que a pessoa não Você vive já o assistiu, presente. já assistiu aquele filme Homem de Ferro? Um dos filmes? Todos os filmes? Já assisti os 3 filmes já. Você lembra de um episódio que o Tony Stark ele perde a armadura? Primeiramente, uma a casa dele é invadida por um cara lá e destruída, e a armadura dele leva para ele para um lugar isolado. E ele cai no gelo, entendeu? É um lugar gelado. Chega lá, a armadura acaba a bateria, entendeu? Não sei como é que é, acaba a energia, né? E aí ele fica sem armadura. A armadura dele tá com defeito, porque caiu também, entendeu? E chega lá, ele fica sem armadura e chega numa casa do menino. O menino não tem, acho que não tem mãe não, entendeu? Nem pai. O pai dele saiu e deixou ele, né? Ele foi buscar é, cigarro e sumiu. E aí ele chega, aí uma hora ele tá dentro do carro, acho que ele tava dentro do carro, e ele sai do carro e vê essa situação, né? Aí ele tem uma crise, acho que é uma crise de ansiedade, não sei como é que é, não. Ele tem esse problema, né? Porque ele tava assim, numa situação assim, ó, eu não tenho armadura, e agora? O que eu vou fazer? Aí ele começa a ter um ataque e o menino ajuda ele, entendeu? Ah, o menino fala assim, ó, é, acho que ele fala assim, que você não construiu armadura? Você não é um mecânico, um construtor? Acho que ele fala alguma coisa assim. Aí o Tony Stark recupera e diz assim, eu sou, então. Aí ele recupera a posição, entendeu? Isso é uma crise de ansiedade também, né? Bom, podemos dizer que sim. Esse que você está falando aí é o meu filme favorito dele. Esse é o 3. Que a casa dele é invadida, a casa dele é toda destruída, literalmente. E aí ele cai no gelo, igual você disse, a energia A do. armadura dele leva para um lugar aleatório, entendeu? Aleatório. A armadura dele. Mas aí o Jarbas, que é a inteligência artificial dentro da armadura, fala com ele e ela acaba a bateria, cara, e ele cai. Realmente é muito bacana, depois ele dá um monte de coisa pro menino no final do filme, é muito bacana esse filme. Mas eu vejo essa parte aí, realmente ele fica ansioso, porque parece que ele não tem recursos naquele momento para poder lidar com aquela situação ali. Porque é a armadura que realmente ajuda ele. E aí o menino realmente dá a sugestão para ele de, pô, você não é mecânico, por que você não constrói outra armadura? E aí ele constrói uma outra armadura, tipo, digamos, mais potente do que a primeira, com muito mais equipamento, e é bem Não, né? bacana, Mas cara. não, Vitor. Acho que você está Não, confundindo o filme. não, O primeiro filme, eu realmente acho para que é mim, o para melhor mim. filme do filme. Não, Que mas ele para tá mim, na caverna
e aí ele sai da caverna com a armadura e ele aprimora essa armadura. Não a armadura, ele faz um novo projeto de uma armadura com mais recursos e ele constrói uma armadura mais potente e mais compacta. Pra mim, é uma armadura muito massa, cara. Bem mais top que a primeira. Assim, bem, com muito mais recurso do que a primeira armadura que ele teve. Inclusive, bem melhor que a do primeiro filme e do segundo filme. Mas ele tinha várias armaduras e eu acho que todas elas foram destruídas dentro da casa. Mas enfim, o foco então é que realmente ele estava sentindo ansiedade porque parecia que ele não tinha recurso para poder vencer os inimigos, para poder voltar para casa, quem sabe. Com certeza eu acho que ele sentiu ansiedade, sim. Então, ansiedade é uma antecipação do que pode acontecer no futuro. Não é o que vai acontecer, não é o que está escrito que vai acontecer, mas é o que pode acontecer. Então, quando você está com seus pensamentos ou no passado, pensando no que aconteceu no seu passado, pensando no que aconteceu ontem, pensando no que aconteceu antes de ontem, e quando você também está com a sua mente no futuro, pensando o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a uma hora, você também não está no presente. Então, a ansiedade, ela é ou o que vai ou o que aconteceu no passado, ou principalmente o que vai acontecer no futuro. E aí, o que faz você diminuir a ansiedade é você estar no presente. E aqui eu chamo isso de foco alto. Não vai continuar falando, não? Ué, realmente eu já expliquei tudo o que é ansiedade. E eu reforço, eu reitero. Eu não sou psicólogo, eu não sou capacitado em psicologia. Quem realmente resolve problemas de transtorno de ansiedade é um profissional da área da psicologia. Só que o que a gente vai ensinar aqui para você, eu acredito que pode ser algo que possa te ajudar. E principalmente, pode ser algo preventivo para que você diminua a sua chance de ter ansiedade, de desenvolver ansiedade e estresse. Então aí você pediu para eu ler uma notícia aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler, porque eu tô desconectado aqui da internet. É para me ler a notícia, né? Olha, se você quiser ler para a gente, cara, pode ser importante. Eu vou ler ela então. De onde que é essa notícia mesmo? Só pra gente se antecipar aqui. Onde é que eu extraí ela? Acho que é do G1, né? Do Fantástico. Notícia do site G1, né? Tem outra notícia aqui, vou até abrir ela também. Tem mais notícias? Cara, Só essa, só essa. É melhor esperar, cara. O quê? Esperar o quê? Não, pode ler ela. Ó, a notícia do site G1. G1, site G1. O título dela, Ansiedade. Brasil tem maior índice de pessoas com transtorno. Você conseguiu? Você conseguiu ouvir? Segundo a OMS, são quase 19 milhões de brasileiros com essa doença que só piorou na pandemia, mas que, infelizmente, tem tratamento. Veja com o doutor, né? Galera, essa notícia, ela foi publicada em 6 de 2020 do 12 de dezembro, entendeu?
Bora lá, então. Aqui, eu vou voltar para o podcast. E você gostaria de falar, comentar essa notícia, Vitor? Cara, é muito triste, né? O... Porque assim, antes da pandemia, já tinha bastante pessoas com transtorno de ansiedade. Durante a pandemia, tem mais casos de pessoas com transtorno de ansiedade. E depois da pandemia vai ter mais ainda, que estão saindo dessa pandemia. Então, segundo esse índice aí da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, quase a cada 10 pessoas vão ter mais ou menos umas 5 ou 6 pessoas com ansiedade. Pessoas que a gente encontra, às vezes, ela tem um Quando pouco de acabar a pandemia, ansiedade, as pessoas vai diminuir a ansiedade, né? vai diminuir, vai ter muita gente procurando também um acompanhamento para poder lidar com essa ansiedade, entendeu? Mas, cara, o mundo, ele tá assim, ele tá muito rápido, sabe? Muita tecnologia, muita informação, é Instagram, é TikTok, é Twitter, é Snapchat, é Facebook, é feed, é stories, é notícias, é YouTube, eu tenho que seguir canal tal, é muita coisa, cara. É televisão, é Netflix, é notificações, é pessoas chamando, é trabalho, é estudo. Então o mundo está muito acelerado, sabe? Muita coisa acontecendo. E aí É tudo muita isso permite que informação, a então, gente. né? Na sua opinião, muita informação, né? Muita Isso informação. atrapalha? Com certeza, cara. Não, e o mais interessante é que às vezes a pessoa ela tá fazendo uma coisa, mas ela não tá só ali naquilo que ela tá fazendo, naquela tarefa que ela tá fazendo. Ela tá naquilo, mas ela tá fazendo outra coisa. Então, por exemplo, ela tá assistindo televisão, ouvindo a televisão, mas ali ela tá fazendo escrevendo uma redação para a escola. Ou lendo um livro. Então a atenção dela não tá para uma coisa. Então, assim, ou ela tá nas redes sociais, ao mesmo tempo em que ela tá assistindo TV. Ao mesmo tempo em que tem alguém conversando com ela do lado. Então ela está fazendo três coisas e ela não consegue se concentrar em nenhuma. Então a Cara, esse ansiedade, telemarketing por mensagem é assim mesmo, né? Eles pegam várias mensagens ao mesmo tempo, entendeu? Desse é assim. Aí ele vai para uma mensagem, que recebeu primeiro, depois vai, atende outra mensagem e vai atendendo. Acho que meio que confunde, né? a pessoa acaba perdendo um pouco de clareza. Acaba não tendo muita clareza do que tem que ser feito. Sabe? Ela acaba perdendo concentração. A tarefa não sai do jeito da melhor forma possível. Então eu acho que assim, o melhor momento é o aqui e o agora. É o presente momento. Porque, por exemplo, uma pessoa vai no médico. Aí o médico fala o que está acontecendo com ela. E aí a pessoa já é uma pessoa ansiosa. Depois do que o médico falou, ela fica mais ansiosa ainda. Ela acha que ela vai ter um problema grave e talvez até que vai morrer. E aí ela foca tanto que vai morrer ou que vai ter um problema mais grave ainda, que isso acaba desenvolvendo, desencadeando outros problemas e outras doenças. E a chance dela ficar numa situação mais grave ainda é maior. Então, assim, a ansiedade prejudica muito a vida das pessoas. E, com certeza, os resultados delas também. Agora Podemos. tem outra notícia aqui, que é do site UOL. Deixa eu ver se eu vou conseguir acessar. Site UOL. Vamos lá, então. Deixa eu ver. É isso mesmo, é isso mesmo. O site UOL tá meio bagunçado, sabe?
Aí está falando sobre meditação para ansiosos. Veja os benefícios e como fazer. Vou começar a ler aqui. Cada vez mais se fala em meditação e mindfulness. A meditação da também conhecida como atenção plena. E, dados os casos crescentes de ansiedade e estresse, não é de se estranhar, estudos já apontam como essas técnicas podem ajudar quem sofre com esse problema. O site aqui, estamos falando especificamente de uma revisão de estudo da Universidade Johns Hopkins, não sei falar, nos Estados Unidos, que 46 pesquisas relacionadas à meditação e saúde mental e pertenceram que eles podem ajudar em casos de ansiedade, depressão e até dor. Apesar de ser uma redução moderada, ela abrange múltiplas dimensões, né? Essa notícia, eu não vou ler ela toda, porque é uma notícia grande, né? Essa notícia é sobre umas pesquisas que foram feitas e a meditação pode ajudar no combate com estresse e ansiedade. Não é isso mesmo, Vitor? Você que leu ela? Sim, exatamente. Essa foi uma notícia que eu resolvi trazer aqui, compartilhar com vocês. Caso vocês queiram ler, a gente pode deixar essa pesquisa aí. Tá. Vou continuar aqui lá no final. Ela dá algumas dicas, né? Não precisa demorar muito ainda, 5 minutos, 2 vezes por dia, até 20 minutos, né? Praticar meditação. Pratique sempre, né? Escolha o lugar certo, cuide das expectativas. Não se preocupe com a divagação. O que é divagação? Divagação. O excesso de pensamento. Divagação é o excesso de pensamentos. Não desista. Meditação é apenas 3 passos. Fique em posição confortável. Como levar a atenção mais focada nas sensações, respirações, sensações focadas para as sensações. Então, ela dá algumas dicas no final da notícia, né? Vamos voltar no podcast aqui. A gente está no podcast. Então, a notícia fala sobre isso, né? A meditação pode ajudar contra o estresse e a ansiedade, né? Pode. O oposto de ansiedade que eu vi, o oposto do foco alto é a ansiedade, é o estresse. E eu resolvi trazer esse artigo, inclusive a gente pode deixar ele aqui embaixo, tanto esse quanto o outro do G1, aqui embaixo na descrição aqui no YouTube, né, para vocês que estão assistindo, vocês podem ler com um pouquinho mais de calma, podem ver realmente esses dados de ansiedade e também seguir esses passos para vocês poderem praticar a meditação. Mas a meditação é a ferramenta que vai ajudar vocês a prevenir a ansiedade, para poder lidar com a ansiedade um pouco. E o estresse também. O estresse, né, já que a gente já está falando de estresse, né, o estresse é quando as coisas fogem um pouco do nosso controle e a gente tende a ficar estressado. Né? A gente planeja, às vezes, um dia inteiro com várias atividades e essas atividades não saem conforme o nosso planejado. E aí a gente tende a ficar estressado. Controle totalmente a gente não tem, né? Sobre o que vai acontecer no dia, né? Com certeza não. A gente planeja, tem gente que planeja, né? O que vai acontecer no dia, né? Mas controle, no momento ali, chega uma pessoa ou alguma coisa acontece, né? Não temos controle total do que vai acontecer, né? Também tem uma previsão, né?
Tipo assim, pessoas que trabalham, têm uma rotina já, elas já sabem o que elas vão fazer no dia, né? Um dos benefícios da pessoa ter foco alto é a diminuição da ansiedade. Sim, um, um dos benefícios da pessoa ter o foco alto é a diminuição da ansiedade. Quando a gente fala de foco alto, eu estou falando de como que você consegue ter clareza dos seus pensamentos, controle emocional e concentração. Agora, uma pessoa que tem ansiedade, ela não tem clareza dos seus pensamentos, né? Ela tem muito excesso de pensamentos e pensamentos limitantes e negativos. Ela não tem controle das suas emoções, bem pelo contrário, as emoções que praticamente quase controlam ela. E a pessoa que tem ansiedade, ela não tem muita concentração por causa do próprio excesso de pensamentos. Então ela não tem foco, não tem concentração nas atividades que ela está realizando. Então, esses três ingredientes formam o que eu chamo de foco alto e que se você praticar a meditação, você vai conseguir desenvolver o foco alto, diminuindo a ansiedade ou que você tem ou que você está desenvolvendo. Vamos Sim, supor que tem um desafio para fazer. E esse desafio é tipo um problema que você tem que resolver. Você tem que pensar no problema para tentar resolver o problema. Você tem que se preocupar em resolver o problema. sim. Olha, se preocupar em resolver o problema, sim. Você tem que tentar resolver esse problema. Só que tem, só que tem dia, tem hora, tem momento para resolver problema. Eu acho que nem todo mundo vai querer ficar pensando o dia inteiro num problema para poder resolver. Se Então, como você é que tem um faz a pessoa. se a pessoa tem um problema, deixa Tá, eu se só for concluir. trabalho, se for alguma coisa relacionada ao trabalho, ela consegue, né, ter essa separação entre os tempos, né? Fora do trabalho, você livre. Tem funcionário aí que, muitos funcionários, né, com certeza, eles não estão um pouco se lixando, né? E eles nem levam problema para casa, nem preocupação para casa, né? Eles fazem o serviço deles lá de qualquer forma, né? Ideia que fazer, entende? E eles sempre estão preocupados, né? Mas tem questões pessoais que a pessoa não consegue separar, né, Vitor? Ó, se a pessoa tem algum problema, seja ele profissional, seja ele social, seja ele de relacionamentos, seja ele emocional, seja ele físico, a pessoa vai ter que aprender a separar. Porque tem hora para ela poder lidar com a emoção, ela não vai querer ficar o dia inteiro, todo dia, o tempo inteiro, triste, se ela está com um problema emocional. Se ela está com algum problema físico, ela tem que pegar, ir no médico, ele vai passar o remédio, passar o medicamento ou o tratamento, ela vai, faz isso e ela resolve aquele problema. Aqui a gente está falando de clareza, de trazer clareza para o momento presente. Então, muitas vezes a pessoa fica pensando o dia inteiro, o tempo inteiro naqueles É problemas. igual nessa epidemia aí. Não somente eu, né, mas paramos de fazer algumas coisas, né? E estamos esperando, né? Essa espera meio que complica, né? Tipo, a gente para a vida da gente, que era a vida da gente, tem que esperar a pandemia passar para voltar. Alguns projetos, né? Por exemplo, eu tenho alguns projetos parados aí na minha vida, entendeu? Tá parado, entendeu? E também por causa da pandemia, entendeu? Olha, tem coisas na nossa vida que a gente pode resolver. Só que tem coisas que não vão ter solução e que às vezes a gente não tem capacidade de resolver. Às vezes a gente precisa de ajuda e às vezes a gente não recebe ajuda e às vezes, como por exemplo a pandemia, é algo que a gente não pode resolver. O que a gente pode esperar, o que a gente pode aguardar. Só que eu só falo que ficar ansioso não vai ajudar a fazer com que a pandemia acabe ou ajudar a resolver o problema.
ela vai fazer com que você fique mais ansioso, mais estressado, mais preocupado, deixando as pessoas à sua volta ansioso, preocupado e estressado, gerando cada vez menos resultados para você, menos produtividade e literalmente acabando com a sua saúde física, mental e emocional. A pessoa querer se preocupar com a pandemia, ela pode. A pessoa querer se descabelar por causa de algum problema social, querer se descabelar por causa de algum outro problema, ela pode. Isso aqui é recomendado? Não. Então eu recomendo que ela lide com isso, com esses problemas. Então, mas, Os problemas da não, nossa vida, eles nunca vão parar de acontecer. Vão acontecer problemas e problemas e então, problemas. o que você indica aí para essas pessoas? Enquanto a pandemia não acabar, o que ela passa na vida dela, então? Eu recomendo que ela pratique a meditação, para que ela lide com esses problemas, para que ela encontre clareza. Na nossa vida, nunca vai parar de surgir problemas. Se resolver um problema hoje, surge outro, surge outro, surge outro problema. E a pessoa, ela não vê um problema do jeito que o problema realmente é. Eu vou repetir isso. Uma pessoa não vê um problema do jeito que o problema realmente é. A pessoa, ela vê o problema do jeito que ela é. Baseado no conhecimento dela, nas experiências passadas dela, baseado nas crenças, na mentalidade dela. Então ela vê um problema como ela é. E às vezes ela não tem capacidade de resolver aquele problema porque ela não evoluiu naquele nível para resolver aquele problema. Então, o que eu quero que a pessoa faça é praticar a meditação, para que assim ela ganhe clareza dos seus pensamentos, para que assim ela ganhe clareza das suas emoções, e para que assim ela consiga lidar melhor com os problemas. E ela vai entender que estar no momento presente é o mais importante. Não vai adiantar ela ficar nervosa com a pandemia e ficar nervosa com os países, ficar nervosa com tudo que está acontecendo, não vai ajudar em nada. Vai criar mais pânico, tensão e ansiedade. Mas agora, o que vai ajudar ela a manter a presença no momento. A presença aqui, por exemplo, eu estou aqui no podcast, eu não estou preocupado com o que eu vou fazer depois. É o aqui e o agora. Nunca vai existir um momento, nunca vai existir um momento que não seja o agora. Agora ele está acontecendo agora, aqui e agora. E eu tenho certeza que se a pessoa implementar isso na vida dela, com certeza ela vai diminuir a ansiedade e vai ser uma pessoa mais feliz. A próxima pergunta qual que é o próximo podcast? Olha, o próximo podcast a gente vai falar sobre procrastinação, que é um tema que foi sugerido aí pelo Alex Toledo. E o próximo tema a gente vai falar sobre procrastinação. Como vencer a procrastinação e ter foco alto, né? Vencer a procrastinação e meditar todos os dias. Bom, pessoal, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os novos vídeos, as notificações, a notificação, né, dos novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais, deixa um comentário aí no vídeo, se você tiver uma pergunta, faça ela a pergunta que nós talvez vamos responder. E é isso, pessoal. Entre no grupo do Telegram também, que nós vamos deixar o link na descrição aqui. E é isso, pessoal.